A antiga fazenda Santa Vitória estava afundando diante dos próprios donos. As cercas apodreciam sob a chuva. Os campos já não produziam quase nada, e os poucos empregados que restavam observavam em silêncio enquanto gritos ecoavam dentro da casa grande. Naquela noite, Leôncio bateu a mão na mesa com violência e encarou o próprio irmão antes de dizer: "Essa fazenda acabou. O melhor é vender tudo antes que a vergonha seja ainda maior." Gaspar avançou imediatamente. O rosto vermelho de raiva, o cheiro forte de cachaça misturado ao suor e a lama das botas espalhando sujeira pelo chão encerado da sala. As esposas choravam num canto enquanto as crianças observavam assustadas atrás das portas. A família que um dia foi respeitada em toda a região, agora parecia desmoronar diante dos próprios olhos, enquanto a tempestade castigava os telhados antigos da fazenda. Então, uma voz interrompeu o caos. "Essa fazenda não está morrendo por falta de dinheiro." O silêncio caiu na casa inteira. Perto da porta, apoiado numa velha bengala feita pelas próprias mãos, estava Benício, já muito velho, o rosto marcado pelo tempo, pelas plantações, pelo sol e pelas décadas de trabalho naquela terra esquecida pelo mundo. Ao lado dele, Serafina segurava uma lamparina acesa, enquanto observava os filhos dos antigos senhores com os olhos marejados. Leôncio abaixou lentamente a cabeça. Gaspar ficou imóvel, porque naquele instante os dois perceberam algo que jamais haviam entendido durante toda a vida dentro daquela fazenda construída sobre orgulho, silêncio e sofrimento. O verdadeiro coração daquela família nunca esteve na riqueza da casa grande, nos cavalos caros ou nas terras herdadas. Estava na pequena varanda simples, onde durante décadas um velho casal de escravos contou histórias todas as noites. E naquela madrugada chuvosa, enquanto o vento atravessava os campos destruídos da fazenda Santa Vitória, os filhos dos antigos senhores finalmente entenderiam por que aquelas histórias haviam atravessado gerações inteiras. Porque algumas palavras conseguem fazer o que o medo nunca foi capaz de fazer: transformar uma família antes que ela desapareça para sempre. Naquela sala tomada pelo silêncio, até o barulho da chuva parecia mais pesado. Leôncio permaneceu parado, olhando para o velho Benício, como se estivesse enxergando aquele homem pela primeira vez depois de toda uma vida. E talvez você também esteja percebendo isso agora. Às vezes, as pessoas mais importantes de uma família são justamente aquelas que quase ninguém aprende a valorizar enquanto ainda estão vivas. Serafina apertou a lamparina contra o peito enquanto as sombras tremiam pelas paredes antigas da casa grande. O vento atravessava as frestas das janelas, trazendo o cheiro molhado da terra e dos cafezais destruídos pela falta de cuidado. E eu vou te falar uma coisa: aquela fazenda não estava morrendo apenas por causa das dívidas. Ela estava morrendo porque o orgulho daquela família tinha falado mais alto durante anos. Mas antes de continuarmos essa história, já deixa o gostei aqui no vídeo e se inscreve agora no canal Eco das Correntes, porque histórias como essa precisam continuar sendo contadas. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveita também e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Eu gosto muito de ver até onde essas histórias conseguem chegar. Naquela madrugada, enquanto os filhos dos antigos senhores tentavam esconder a vergonha nos próprios rostos, Benício caminhou lentamente até a varanda da casa grande. Os passos eram lentos, cansados, mas havia alguma coisa naquele velho homem que ainda impunha respeito dentro daquela fazenda destruída. Então, ele parou perto da chuva, olhou para os campos escuros e disse baixinho: "Tudo começou numa noite de tempestade, quando eu e Serafina atravessamos esses portões pela primeira vez. E foi naquele instante que o passado começou a voltar. Porque muitos anos antes daquela fazenda cair em ruínas, antes das brigas, antes das mortes e antes daquela família quase destruir a própria história, uma velha carroça surgiu no meio da tempestade, trazendo duas crianças que mudariam para sempre o destino da fazenda Santa Vitória.
A chuva caía tão forte naquela madrugada que os cavalos quase não conseguiam atravessar o barro da estrada. Os trovões rasgavam o céu acima dos cafezais, enquanto uma velha carroça avançava lentamente em direção aos portões da fazenda Santa Vitória. Dentro dela, duas crianças permaneciam encolhidas no escuro, molhadas, cansadas e assustadas demais para dizer qualquer coisa. Benício apertava os dentes tentando esconder o frio. O corpo magro tremia discretamente enquanto ele observava a menina ao seu lado, abraçando os próprios braços molhados. Serafina estava pálida, os olhos perdidos, o cabelo grudado no rosto pela chuva. E eu confesso para você, é impossível imaginar o medo que aquelas duas crianças sentiam naquela noite sem sentir um aperto no peito. Quando a carroça finalmente parou diante da casa grande, dois empregados apareceram carregando lampiões. A luz fraca iluminou os rostos dos recém-chegados, enquanto o comerciante descia lentamente do banco da carroça. Lá no alto da varanda, o fazendeiro Ramiro Bastos observava tudo em silêncio, ao lado da esposa, Dona Eudora, que parecia desconfortável, vendo aquelas crianças naquela situação. "Quantos anos eles têm?" perguntou Ramiro, sem descer da varanda. O comerciante limpou a água do rosto antes de responder. "O rapaz se chama Benício, 16 anos. A menina é Serafina, 13. Naquele instante, um vento gelado atravessou o terreiro da fazenda. Serafina estremeceu imediatamente, tentando esconder o frio para não parecer fraca diante daqueles desconhecidos. Foi então que Benício fez algo que Dona Eudora jamais esqueceria. Mesmo tremendo de frio, ele retirou lentamente o velho pano gasto dos próprios ombros e colocou sobre Serafina, sem dizer uma palavra. Um gesto simples, pequeno, mas verdadeiro. E talvez seja justamente isso que torna algumas pessoas inesquecíveis. Elas continuam sendo humanas, mesmo quando o mundo inteiro tenta arrancar isso delas. Ramiro mandou que os empregados levassem os dois até os alojamentos próximos aos celeiros. O chão era úmido, o cheiro de barro se misturava ao de café armazenado e madeira velha. Enquanto caminhavam pela fazenda, Serafina olhava tudo em silêncio, como se estivesse tentando entender se aquele lugar seria apenas mais um pesadelo ou o começo de algo ainda pior. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Benício já estava no terreiro carregando sacos pesados ao lado de homens muito mais velhos que ele. O capataz gritava ordens sem parar, o chicote batia contra as cercas e o som dos animais tomava conta da fazenda inteira. Era assim todos os dias naquele Brasil escravocrata. Trabalho duro, medo constante e silêncio forçado dentro das plantações. Serafina foi levada para a cozinha da casa grande. As mãos pequenas mal conseguiam carregar os baldes de água, enquanto as cozinheiras mais velhas corriam de um lado para o outro, preparando comida para os senhores da fazenda. E olha como a vida era cruel naquela época. Enquanto os donos jantavam em mesas fartas, muita gente dormia sem sequer sentir o gosto da própria comida direito. Os dias começaram a passar lentamente dentro da fazenda Santa Vitória. Benício trabalhava até os braços sangrarem carregando madeira, consertando cercas e cuidando dos cavalos. Mas mesmo cansado, ainda encontrava forças para procurar Serafina todas as noites perto dos fundos da cozinha, apenas para perguntar baixinho: "Você conseguiu comer hoje?" E, sinceramente, são nesses pequenos gestos que a alma verdadeira das pessoas aparece. Numa dessas noites, enquanto a chuva voltava a cair sobre os telhados antigos da fazenda, Dona Eudora observou pela janela Benício, dividindo o próprio pedaço de pão com Serafina, escondidos perto do celeiro. E naquele instante, sem que ninguém percebesse, alguma coisa começou a mudar dentro daquela mulher. Porque às vezes os maiores ensinamentos não vêm dos homens ricos, poderosos ou respeitados.
vem justamente daqueles que aprenderam a sobreviver sem perder o coração. As semanas se transformaram em meses dentro da fazenda Santa Vitória. O cheiro forte do café, secando nos terreiros, tomava conta do ar desde o amanhecer, enquanto os trabalhadores atravessavam os campos ainda cobertos pela neblina fria das madrugadas. Benício já conhecia cada canto daquela fazenda, cada cerca quebrada, cada árvore antiga e cada grito do capataz ecoando entre as plantações. O trabalho parecia não terminar nunca. Durante o dia, ele carregava sacos pesados até os ombros queimarem de dor. À noite, ainda precisava ajudar nos currais e verificar os cavalos antes de dormir. E mesmo naquele cansaço brutal, existia uma coisa que chamava a atenção de todos ali. Benício nunca tratava ninguém com amargura, nem mesmo quando a vida parecia esmagá-lo diante de todos. Serafina também mudava rapidamente. As mãos pequenas começaram a ficar marcadas pelos cortes, pela água fria do rio e pelo peso dos baldes carregados todos os dias. Mas havia uma delicadeza nela que continuava viva, apesar da dureza daquela realidade. As cozinheiras mais velhas começaram a perceber isso quando ela dividia comida escondida com trabalhadores doentes, sem esperar nada em troca. Numa tarde de calor sufocante, um dos cavalos da fazenda se assustou perto do terreiro principal. O animal disparou violentamente em direção ao pequeno Gaspar, que ainda era apenas uma criança correndo pelo pátio sem perceber o perigo. Os empregados gritaram desesperados. Dona Eudora levou as mãos à boca, mas antes que alguém pudesse reagir, Benício correu na frente do cavalo e segurou as rédeas com toda a força do corpo. O impacto jogou os dois no chão. Gaspar começou a chorar de susto, enquanto o cavalo se debatia, levantando poeira por todos os lados. Benício machucou o braço, tentando controlar o animal, mas mesmo ferido, ainda levantou rapidamente para verificar se o menino estava bem. E eu vou te dizer, foi naquele instante que Dona Eudora começou a olhar para ele de uma forma diferente. Naquela noite, enquanto o braço latejava de dor, Serafina limpava o ferimento de Benício à luz fraca de uma lamparina. O silêncio entre os dois parecia mais forte do que qualquer palavra. Até que ela perguntou baixinho, "Por que você fez aquilo?" Benício ficou alguns segundos olhando para o chão antes de responder, porque ninguém merece crescer conhecendo só o medo. Os anos continuaram passando lentamente. Leôncio começou a acompanhar o pai pelos cafezais, tentando aprender os negócios da fazenda. Gaspar se tornou inquieto, impulsivo e curioso sobre tudo. Já Amália, ainda muito pequena, parecia procurar Serafina sempre que tinha medo de alguma coisa. E sem perceber, os filhos dos senhores começaram a passar mais tempo perto daquele casal simples do que dentro da própria casa grande. Todas as noites, depois do jantar, as crianças corriam até a pequena varanda, onde Benício e Serafina descansavam depois do trabalho. O chão era simples, as cadeiras eram velhas e o vento frio atravessava as frestas da madeira. Mas havia algo naquele lugar que fazia as crianças se sentirem seguras. Talvez porque pela primeira vez elas estivessem ouvindo pessoas que falavam com o coração e não apenas com autoridade. Serafina contava histórias baixinho enquanto Amália dormia encostada em seu colo. Falava sobre pessoas humildes, sobre escolhas erradas, sobre orgulho e sobre amor. E Benício completava tudo com frases simples que pareciam ficar presas na cabeça das crianças durante dias. O homem que humilha alguém começa destruindo a si mesmo. E olha, imagine ouvir isso crescendo dentro de uma fazenda escravocrata no Brasil daquela época. Sem perceber, algo silencioso começava a nascer dentro daquela família. Algo que não vinha da riqueza, nem do poder e muito menos do medo. E na próxima parte, a gente vai entrar justamente no momento em que Benício e Serafina deixam de ser apenas dois jovens sobrevivendo naquela fazenda
para se tornarem o verdadeiro coração da fazenda Santa Vitória. O tempo começou a passar de maneira diferente dentro da fazenda Santa Vitória. Os cafezais continuavam enormes, os dias ainda eram duros e o trabalho seguia pesado. Mas alguma coisa havia mudado silenciosamente na vida de Benício e Serafina. Os dois já não caminhavam sozinhos por aquela fazenda. Mesmo em silêncio, existia entre eles uma ligação que todos começaram a perceber. Serafina aguardava Benício todas as noites perto da cozinha, depois que o último lampião da casa grande era apagado. E por mais cansado que ele estivesse, sempre aparecia. Às vezes trazendo um pedaço de pão escondido, às vezes apenas sentando ao lado dela em silêncio, enquanto o vento atravessava os campos escuros da fazenda. E, sinceramente, existem amores que nascem tão puros que nem a crueldade do mundo consegue destruir. Numa dessas noites, uma velha trabalhadora chamada Joana aproximou-se dos dois perto do celeiro e disse baixinho: "Vocês merecem algo bonito nessa vida antes que ela acabe." Benício abaixou os olhos sem saber o que responder. Serafina apenas segurou a própria emoção, tentando não chorar. Porque naquela época, dentro de uma fazenda escravocrata, até os pequenos momentos de felicidade pareciam proibidos. Foi então que os trabalhadores começaram a organizar tudo escondido. Algumas mulheres separaram flores simples perto do rio. Um homem velho limpou cuidadosamente um instrumento gasto pelo tempo para tocar durante a cerimônia. E numa noite iluminada apenas pela lua e por pequenas velas improvisadas, Benício segurou as mãos de Serafina diante de poucas pessoas que sorriam emocionadas em silêncio. Não havia vestidos caros, não havia padres, não havia luxo. Mas eu acho impossível ouvir essa parte da história sem sentir alguma coisa. Porque naquele pequeno pedaço de terra esquecido pelo mundo, duas pessoas que passaram anos conhecendo apenas sofrimento, finalmente encontravam um motivo para continuar vivendo. E às vezes é justamente isso que mantém alguém de pé, sentir que pertence a alguém. Quando Benício olhou para Serafina naquela noite, parecia que todo o barulho da fazenda tinha desaparecido. O som dos animais, dos ventos e até dos gritos distantes do capataz ficaram pequenos diante daquele momento. Então ele disse baixinho: "Enquanto eu respirar, você nunca vai enfrentar esse mundo sozinha." E eu confesso para você, essa talvez tenha sido uma das promessas mais sinceras já feitas naquela fazenda. Os anos passaram, e junto com eles vieram Leôncio, Gaspar e a pequena Amália, crescendo pelos corredores da casa grande. Mas existia uma coisa curiosa acontecendo ali. As crianças começaram a procurar Benício e Serafina não por obrigação, mas porque se sentiam felizes perto deles. Era como se aquela pequena varanda simples fosse o único lugar da fazenda onde ainda existia paz verdadeira. Todas as noites, depois do jantar, os três irmãos atravessavam correndo o terreiro apenas para sentar perto das lamparinas acesas enquanto Serafina começava suas histórias. Falava sobre orgulho destruindo famílias, sobre homens ricos que morreram sozinhos, sobre pessoas humildes que salvaram vidas apenas sendo bondosas. E Benício completava tudo olhando para as crianças como quem tentava prepará-las para um mundo muito maior do que aquela fazenda. Amália quase sempre adormecia, encostada no colo de Serafina. Gaspar fazia perguntas sem parar. Já Leôncio, mesmo tentando parecer forte diante dos irmãos, prestava atenção em cada palavra dita naquela varanda. E talvez você esteja percebendo isso também. Sem ninguém notar, aquelas histórias estavam moldando o coração das crianças muito mais do que os próprios ensinamentos da casa grande. Mas enquanto aquela ligação entre eles crescia, o tempo também começava a mudar a fazenda Santa Vitória. Ramiro envelhecia cada vez mais preso ao orgulho e às antigas formas de poder.
E na próxima parte, a gente vai entrar justamente no começo da decadência da fazenda, enquanto Benício e Serafina se tornam, sem perceber, os únicos capazes de manter aquela família unida. Os anos avançaram depressa sobre a fazenda Santa Vitória. Os cafezais já não produziam como antes. O cheiro forte de riqueza começava a desaparecer dos armazéns e Ramiro Bastos se recusava a aceitar que o mundo ao redor estava mudando. Enquanto outras fazendas modernizavam suas produções, ele insistia nas antigas formas de comércio, como se o orgulho fosse capaz de impedir o tempo de passar. Leôncio cresceu observando o pai controlar tudo com dureza. Tornou-se inteligente, mas carregava dentro de si o mesmo orgulho frio que via em Ramiro desde criança. Gaspar, ao contrário, parecia viver em guerra contra o próprio temperamento. Impulsivo, explosivo e inquieto, passava dias desaparecido pelos arredores da fazenda. Já Amália continuava diferente dos irmãos. Mais sensível, mais silenciosa e muito mais próxima de Serafina. Mesmo adultos, os três ainda procuravam a pequena varanda de Benício e Serafina quando algo os machucava por dentro. E olha como isso é forte. Numa fazenda construída sobre autoridade e medo, o único lugar onde os filhos dos senhores encontravam paz era justamente ao lado de duas pessoas que passaram a vida inteira sendo tratadas como invisíveis. Isso diz muita coisa sobre o coração humano. Numa tarde abafada de verão, Gaspar voltou para casa depois de uma discussão violenta numa cidade vizinha. Entrou furioso na casa grande, derrubando uma cadeira no chão, enquanto Ramiro gritava que ele era um irresponsável. O clima ficou tão pesado que até os empregados pararam de trabalhar perto das janelas, tentando ouvir o que acontecia lá dentro. E foi Benício quem apareceu primeiro quando Gaspar saiu da casa tomado pela raiva. O rapaz caminhou até os fundos da fazenda, chutando pedras pelo caminho, enquanto tentava esconder as lágrimas de ódio e vergonha. Benício apenas se aproximou devagar, sem pressionar, sem levantar a voz. Depois de alguns segundos de silêncio, disse calmamente: "O homem que perde o controle da própria raiva entrega a própria vida nas mãos dos outros." Gaspar não respondeu nada, mas nunca esqueceu aquelas palavras. Amália também começou a perceber que alguma coisa estava morrendo dentro daquela família. As refeições, na casa grande, ficaram silenciosas. Ramiro já quase não sorria. Dona Eudora passava mais tempo doente no quarto, enquanto observava os filhos se afastarem lentamente uns dos outros. E no meio daquele ambiente pesado, Serafina continuava fazendo o possível para manter algum tipo de calor humano vivo dentro daquela casa. Todas as noites, mesmo cansados, Benício e Serafina continuavam recebendo os filhos da família perto das lamparinas acesas na varanda. Só que agora as histórias pareciam diferentes, mais profundas, mais dolorosas. Serafina começou a falar sobre famílias destruídas pela ambição, sobre pais que perderam os filhos por orgulho. E Benício completava em silêncio, olhando diretamente para Leôncio, como se tentasse alertá-lo sobre alguma coisa que ainda estava por vir. O tempo continuou castigando a fazenda Santa Vitória. Algumas áreas começaram a secar, os animais diminuíram e muitos trabalhadores foram embora procurando sobrevivência em outras regiões. Mesmo assim, Ramiro insistia em fingir que tudo permanecia igual. E talvez você já tenha visto isso acontecer na vida real. Pessoas que percebem o próprio mundo desmoronando, mas continuam presas ao orgulho até perderem quase tudo. Numa madrugada fria, Dona Eudora passou mal pela primeira vez. Os empregados correram desesperados pela casa grande enquanto Amália chorava ao lado da cama da mãe. E sabe quem permaneceu acordada a noite inteira, segurando a mão daquela mulher? Serafina. A mesma menina que um dia chegou naquela fazenda tremendo de frio dentro de uma carroça velha,
agora cuidava da senhora da casa como se fosse parte da própria família. E enquanto a doença começava a enfraquecer Dona Eudora, outra coisa também crescia silenciosamente dentro da fazenda Santa Vitória: o medo de perder tudo, porque na próxima parte a morte começará a entrar naquela casa, e a família Bastos ficará diante da maior crise de toda a sua história. O inverno daquele ano chegou cruel sobre a fazenda Santa Vitória. Os ventos atravessavam as janelas antigas da casa grande, enquanto Dona Eudora permanecia deitada havia dias, cada vez mais fraca, respirando com dificuldade. O silêncio dentro da fazenda assustava até os empregados mais antigos. E todas as noites, ao lado da cama, Serafina permanecia acordada, segurando lentamente as mãos daquela mulher que agora parecia se despedir da própria vida. Numa madrugada chuvosa, Amália acordou assustada ao ouvir o choro vindo do quarto da mãe. Quando entrou correndo, encontrou Serafina com os olhos cheios de lágrimas e Dona Eudora completamente imóvel sobre a cama. O lampião tremia sobre a pequena mesa de madeira, enquanto a chuva batia forte do lado de fora. E naquele instante, alguma coisa pareceu morrer junto com ela dentro daquela fazenda. Ramiro nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. O homem forte, orgulhoso e temido, começou a caminhar lentamente pelos corredores da casa grande, como se estivesse perdido dentro das próprias memórias. Passava horas sentado olhando os campos pela janela, sem dizer uma única palavra. Até que 32 dias depois, numa manhã fria e silenciosa, os empregados encontraram o velho fazendeiro sem vida na varanda, onde costumava tomar café ao amanhecer. A notícia trouxe Leôncio, Gaspar e Amália de volta para a fazenda Santa Vitória. Mas o reencontro não teve abraços, nem união, nem consolo. Assim que atravessaram os portões, os três se depararam com cercas destruídas, plantações secas, ferramentas abandonadas e um silêncio pesado tomando conta da propriedade inteira. A antiga fazenda poderosa agora parecia apenas um corpo velho, esperando desabar de vez. Naquela mesma noite, a discussão começou. Leôncio queria vender tudo imediatamente, antes que as dívidas consumissem o restante da herança. Gaspar acusava o irmão de pensar apenas em dinheiro, enquanto a família desmoronava diante deles. As vozes começaram a subir. Móveis foram empurrados, copos quebraram no chão e até as crianças acordaram assustadas, ouvindo os gritos ecoando pela casa grande. Nosso pai destruiu essa família com esse maldito orgulho! Gritou Gaspar avançando na direção do irmão. Leôncio segurou o colarinho dele sem recuar. O ódio acumulado durante anos finalmente explodia diante de todos. As esposas tentavam separar os dois, enquanto Amália chorava desesperada, pedindo que parassem. E talvez essa tenha sido a primeira vez que aquela família realmente enxergou o tamanho do abismo que existia entre eles. Então, uma voz interrompeu o caos. Essa fazenda não está acabando por falta de dinheiro. O silêncio caiu imediatamente sobre a sala. Perto da porta, apoiado numa velha bengala feita pelas próprias mãos, estava Benício. O rosto envelhecido pelas décadas de trabalho parecia ainda mais pesado naquela noite. Ao lado dele, Serafina segurava uma lamparina acesa enquanto observava os três irmãos com os olhos marejados. Benício caminhou lentamente até o centro da sala. O som da chuva, batendo nas janelas, era a única coisa que ainda podia ser ouvida ali dentro. Então, ele olhou diretamente para Leôncio, depois para Gaspar, e disse com a voz firme: Essa fazenda está morrendo porque vocês esqueceram como ser família. Ninguém teve coragem de responder, porque no fundo, todos sabiam que aquilo era verdade. Serafina, então, se aproximou devagar dos três irmãos. As mãos tremiam levemente enquanto ela tentava conter as próprias lágrimas. Seus pais deixaram terras, mas o maior legado deles era a união,
Amália começou a chorar imediatamente. Gaspar abaixou os olhos, tomado pela vergonha. E Leôncio, que passou a vida inteira tentando parecer forte, sentiu pela primeira vez o peso da própria solidão esmagando o peito. Naquela madrugada, ninguém conseguiu dormir dentro da fazenda Santa Vitória, porque enquanto a chuva caía sobre os campos destruídos, os filhos dos antigos senhores finalmente começavam a entender algo que mudaria suas vidas para sempre. E na próxima parte, Benício e Serafina mostrarão que ainda existe esperança para aquela família, mesmo quando tudo parece perdido. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a fazenda Santa Vitória parecia diferente. O silêncio ainda existia, as cercas continuavam quebradas e os campos permaneciam secos, mas alguma coisa havia mudado dentro daquela família depois das palavras de Benício. Pela primeira vez em muitos anos, Leôncio, Gaspar e Amália tomaram café na mesma mesa, sem trocar acusações ou levantar a voz uns contra os outros. Benício apareceu logo cedo no terreiro, apoiado na velha bengala. O corpo já estava cansado pelo tempo, mas seus olhos continuavam firmes. Então, chamou os 3 irmãos para perto do celeiro antigo e começou a dividir tarefas como fazia décadas antes entre os trabalhadores da fazenda. Se cada um continuar lutando sozinho, essa terra morre, mas se trabalharem juntos, ela ainda pode viver. Leôncio começou a reorganizar as contas da fazenda. Gaspar passou a cuidar dos animais e das plantações sem fugir das responsabilidades como fazia antes. Já Amália aproximou novamente a família, tentando curar anos de distância e orgulho acumulados dentro daquela casa. E, sinceramente, é impossível não sentir alguma esperança vendo pessoas quebradas, tentando reconstruir aquilo que quase perderam para sempre. Os meses começaram a transformar lentamente a fazenda Santa Vitória. Os campos voltaram a receber trabalhadores, os currais ganharam vida novamente, e até o som das crianças correndo pelo terreiro começou a preencher o vazio que existia ali havia tantos anos. Mas a maior mudança não estava nas plantações. Estava dentro daquela família que finalmente começava a aprender a ouvir uns aos outros. Todas as noites, depois do jantar, os netos de Leôncio, Gaspar e Amália passaram a se reunir novamente na pequena varanda iluminada pelas lamparinas. E olha como isso é bonito! Mesmo depois de tantas perdas, tantas brigas e tanto sofrimento, aquela varanda simples continuava sendo o coração da fazenda. Serafina contava histórias enquanto as crianças ouviam em silêncio, exatamente como seus pais fizeram anos antes. Benício já falava menos naquela época. O tempo havia pesado sobre seus ombros, sobre suas mãos e sobre sua respiração cansada. Mas quando dizia alguma coisa, todos paravam para escutar. O homem que aprende a respeitar os outros nunca termina sozinho. E talvez essa seja uma das frases mais fortes de toda essa história, porque muita gente passa a vida inteira cercada de riqueza e, mesmo assim, morre sem paz. Os anos continuaram avançando até que Serafina adoeceu. A mulher que durante décadas sustentou emocionalmente aquela família começou a perder as forças lentamente dentro do quarto simples onde viveu quase toda a vida. Quando a notícia se espalhou, filhos, netos e bisnetos atravessaram estradas de terra apenas para vê-la mais uma vez. E naquela noite, a pequena casa ficou tomada pelo som baixo do choro e das despedidas. Muito fraca, Serafina pediu que todos se aproximassem da cama. As mãos enrugadas tremiam enquanto ela olhava para cada rosto daquela família que ajudou a construir sem nunca pedir nada em troca. Então disse baixinho: "Nunca deixem o orgulho falar mais alto que o amor." Amália começou a chorar imediatamente. Gaspar abaixou a cabeça, tentando esconder as lágrimas, e até Leôncio perdeu a força para permanecer firme diante daquela despedida. Depois da morte de Serafina, Benício pareceu envelhecer de uma vez só.
Passava horas sentado sozinho na velha varanda, observando os campos da fazenda em silêncio, enquanto o vento atravessava as plantações. Até que numa tarde chuvosa, exatamente como naquela noite em que chegou à fazenda Santa Vitória décadas antes, ele fechou os olhos pela última vez, segurando a velha lamparina que Serafina costumava acender todas as noites. Mas o legado deles ficou vivo. Leôncio deu à filha recém-nascida o nome Serafina. Amália colocou no próprio filho o nome Benício. E anos depois, os bisnetos daquela família ainda repetiam as histórias contadas pelo velho casal de escravos que um dia chegou ali sem possuir absolutamente nada além da própria bondade. Porque no final, foram justamente as pessoas mais humildes daquela fazenda que deixaram o maior legado de todos. E talvez seja justamente por isso que histórias como a de Benício e Serafina continuam tocando tantas pessoas até hoje. Porque no meio de um Brasil marcado pela dor, pelo medo e pela injustiça, duas pessoas simples provaram que ainda era possível preservar algo que o sofrimento quase sempre tenta destruir: a humanidade. E eu quero te perguntar, quantas famílias ainda estão se afastando justamente por esquecerem disso? A Fazenda Santa Vitória voltou a florescer com o tempo, mas não por causa das terras, do dinheiro ou da antiga riqueza daquela família. Ela sobreviveu porque um velho casal ensinou, através de pequenas atitudes e histórias contadas à luz de lamparinas, que amor, respeito e união valem mais do que orgulho, poder ou medo. E, sinceramente, talvez essa seja uma das lições mais importantes que alguém pode carregar pela vida inteira. Se essa história tocou seu coração, deixa o gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal Eco das Correntes e ativa o sininho para continuar acompanhando histórias profundas como essa. E agora eu quero muito saber sua opinião nos comentários. Qual foi o momento mais emocionante dessa história para você? Porque algumas histórias acabam, mas outras continuam vivendo dentro da gente mesmo depois da última palavra.